Bom dia. Que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: bom dia, Vandinha linda, shalom. Bom dia, povo lindo, shalom. Hoje é sexta-feira, dia de cura e libertação. Bom dia. Olha aqui no lindo. Onde está aquele povo barulhento? Bom dia, Bárbara Fernandes, Amanda Faria, shalom, shalom, shalom. Tati Neves, bom dia, linda é você, minha loura. Mas eu recebo, amém. Elaine Carlos Marquete, bom dia. Juliana Mattioli. Olha aqui no lindo, gente, no tempo do Eva. Onde está Que não se vê nenhum irmão. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Mansueli, minha linda, Gislene Oquina, shalom. Marli Moisés, Ellen Fabiana, bom dia, bom dia. Gostei das flores, Marli. Ó, grande acontecimento. Depois do arrebatamento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação. Sandra Cavalcante, Cristiane Lima, que lindo. Onde está aquele povo barulhento? Somos nós que servimos a Deus. Bom dia, shalom, lindas. Glória a Deus. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Bom dia, Renatinha, Rosimeire Machado, minhas filhas amadas. Aline Ribeiro, bom dia, shalom. Que Deus maravilhoso, que Deus bom. Deus virá buscar a sua igreja. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom dia, Cida Dezembro. Bom dia, Ju Rigolo. Ai, saudade. Ana Paula Duarte, shalom. Bom dia, glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para ouvirmos a sua voz, para nos alegrarmos nele. Faça a sua escolha nessa manhã. Ao invés de ouvir a voz da dor, a voz da morte, a voz das dificuldades, ao invés de ouvir a voz do fracasso, ouça a voz de Deus através da sua palavra. Rosilda Macedo, Luiz Cossioli, meu jovem, shalom, shalom, shalom. Laura, sua linda, Vitória Régia, shalom. Cláudia Sampaio, Thaís Berete, minha filha linda, shalom. Que Deus abençoe cada um nessa manhã. O que Deus está para fazer na sua vida e na minha vida é maravilhoso. O que Deus tem para nós é maravilhoso. Mas as escolhas de vivermos o que Deus tem para nós, ou vivermos o nosso fracasso, a nossa dor, ela é nossa. Ou você tira os olhos da circunstância e coloca em Deus, ou você nunca vai poder sair do lugar onde você está. E hoje o Senhor está falando muito conosco. Orei em línguas dormindo. Oh, coisa linda! O Senhor me visitou no Espírito. Oh, coisa linda! Glória a Deus. Maria Deusa de Oliveira, Lourdes Berete, Ângela Rodrigues. Deus está visitando
visitando as pessoas na madrugada para fortalecer. Graziele Souza, Jane linda, shalom, shalom. Irmãos, eu não sei, amados que estão vindo para nossa live, pessoas queridas, eu chamo todo mundo de irmãos porque Cristo, Ele nos une, não é verdade? A presença de Jesus, o sangue de Jesus nos une. A religião veio para nos afastar, Jesus Cristo veio para nos unir. Então tem pessoas que elas se apegam à religião e elas passam a desenvolver raiva, ira, ódio de outras pessoas que não professam a mesma religião que ela. A religião veio inventada por homens para nos separar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para nos unir. E hoje eu senti no meu coração de contar para vocês uma história. Márcia Russo, shalom. Bom dia, shalom. Rosemary Pessoa, shalom. A palavra do Senhor diz no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 24, que Jesus Cristo foi ressuscitado da morte, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que a morte pudesse retê-lo. Olha que coisa linda. E a palavra do Senhor em Atos 2, 24, ela diz: pois Cristo, aquele a quem vocês pregam. Bom dia, Thaís linda, Rosi Pérez, shalom. Pois esse Jesus Cristo a quem vocês pregam, coloquei minha água e tomei, depois fui dormir. Oh, glória a Deus. Maria Deusa, Deus opera milagres todos os dias. Bom dia, Isabel linda, shalom. Viviane Araújo, bom dia, shalom. O livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 24, ele afirma para mim e para você que a sepultura e a morte não puderam reter o Filho de Deus, porque não era possível que Jesus Cristo fosse retido por ela, pela morte. Bom dia, Suelen Souza, Diva Ferreira, shalom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Você não vai perecer, eu não vou perecer se nós crermos. Bom dia, Jaque Maldonado, sua linda. Bom dia, Lorenzo, shalom. Thalita Silvestre, Tatiane Rodrigues, a paz do Senhor, bom dia. Nós não vamos perecer se crermos no Filho de Deus. Existe uma condição para você não perecer. João capítulo 3, versículo 16, mostra qual é a condição. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Unigênito significa primeiro e único. Essa é a tradução de unigênito, primeiro e único. Deus não tem outro filho além de Jesus Cristo, não é? Então Deus envia o seu Filho unigênito, porque primogênito é o primeiro, mas vem outros. E unigênito é primeiro e único, Jesus Cristo. Não há outro Jesus Cristo, só esse, o Filho de Deus. E aqui diz: para que todo aquele que nele crê não pereça. Qual é a condição para você não perecer? É crer no unigênito Filho de Deus. Para você não perecer no luto, na dor, qual é a condição? Crer no unigênito. Bom dia, Miriam Cristina. Bom dia, Ivaneide Isidoro. O Lorenzo está falando. Bom dia, Lorenzo. Ai, Lorenzo é um milagre de Deus. Glória a Deus. Então não adianta você ler a Bíblia, ouvir eu pregar, se você não crê no Filho unigênito de Deus. Se você continuar crendo
em situações de dor, se você continuar crendo que a força do mal pode lhe dominar, Deidâmia, bom dia. Se você continuar crendo que essa doença é maior do que a sua fé em Deus, do que a palavra de Deus, não adianta você ouvir a palavra de Deus se você não muda as suas crenças. Edna Sanches, bom dia. Maria Aparecida, hoje o Senhor está dizendo que eu e você precisamos mudar as nossas crenças. Maria Alice, shalom. Ontem eu estava falando com a minha filha, e eu falei: minha filha, creia no que Deus está te falando. E ela disse: mas fulana de tal disse para mim que eu tenho que fazer isso. Eu falei: quanto Deus tem falado com você, minha filha? Aí você vai crer numa pessoa que é uma pessoa fracassada, é uma pessoa doente que nunca conseguiu vencer uma situação, e você prefere crer naquela pessoa, porque o que aquela pessoa está falando lhe dá conforto na dor. Bom dia, pastora Eva Maria. Existem pessoas que elas nunca venceram a sua dor, e elas falam dessa dor para você de anos e anos, e elas não querem, elas não lutam para vencer essa dor, elas não creem na palavra de Deus para a vida delas, e elas permanecem escravas da dor a vida inteira. Aí quando você passa por um luto, quando você passa por uma dor, quando você passa por uma situação ruim, Deus manda profetas, Deus manda a palavra dele para lhe arrancar daquela dor, mas o diabo sempre manda o secretário, a secretária, para falar para você ficar naquela dor, e aí você escolhe crer naquela pessoa, ao invés de crer no teu Deus, que está querendo te tirar dessa dor. E nessa manhã, a Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus Cristo, o seu Filho, depois de 3 dias, porque Deus sofreu com a morte de Jesus lá na cruz. Mas o luto demorou só 3 dias. Tem muitas pessoas que estão esticando demais o luto, que estão sofrendo demais com a dor do luto. E o Senhor Jesus está falando com você nessa manhã. Quem foi não vai mais voltar. Mas você que ficou, Deus te escolheu para ficar e para viver. Você não pode ficar com um pé no mundo e outro dentro de uma sepultura. Você precisa ficar com os 2 pés aqui conosco. Você precisa produzir. Você precisa se alegrar em Deus. Todo mundo nasce com tempo de vida e a hora de morrer, Jó diz que desde o ventre já está estabelecida. Maria Aparecida, linda. Leonor, linda. Rosemary Mota, shalom, bom dia. E a Bíblia diz que o luto de Deus durou 3 dias. Porque a Bíblia diz que ao 3º dia, Atos capítulo 2, versículo 24, Deus ressuscitou Jesus após os 3 dias, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que aquela morte, que aquela sepultura pudesse manter Jesus ali. Climária Alves, shalom. A palavra que eu tenho para você nessa manhã pode ser dura, mas se você ouvir essa palavra, se você agasalhar no seu coração e quiser, você vai vencer qualquer dor. Vai ficar a saudade, vai ficar o amor, mas a dor, ela vai ser extinguida pelo poderoso nome de Jesus, e você vai voltar à vida. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é fácil tudo que estamos passando. Não é brincadeira a nossa realidade. Mas aqui em Atos 2:24 diz que Deus ressuscitou Jesus para ele
E que junto com Jesus ele trará de volta todos aqueles que dormem, que morreram. A sepultura não está segurando o seu ente querido. Se ele morreu em Cristo, ele está com Cristo. Jesus rompeu a morte para que nenhum dos nossos amados permanecessem dentro daquela cova. Então, o que o inimigo faz? Ele começa a colocar no teu pensamento que aquela pessoa está lá sozinha, abandonada. Não está, aquela pessoa está com Cristo em glória. Ela não se lembra de mais nada dessa terra. Ela está em festa no céu para esperar o arrebatamento da igreja, a noiva de Cristo, que a igreja vai subir e nós os encontraremos. É por isso que Jesus venceu os grilhões da morte e os grilhões da sepultura, para que nenhum de nós permanecêssemos lá. E a Bíblia diz que se você crê no Senhor Jesus Cristo, você não vai perecer, mas você vai ter a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele fez a parte dele, ele entregou. Para que nós façamos a nossa parte? Todo aquele que nele, em Jesus Cristo, crê, não pereça, não fique na sepultura, não fique na cova sozinho, abandonado, mas tenha a vida eterna. Eclesiastes 12 diz que viemos do pó e para o pó voltaremos. A palavra de Deus diz que quando nós dormimos no Senhor, o espírito, o fôlego de vida, e se extingue. O corpo volta para o pó, de onde veio, mas o espírito volta para Deus. Ninguém voltou de outra vida. Ninguém voltou do além-túmulo para dizer como é, a não ser Cristo. Todas essas pessoas que dizem que os mortos estão falando, não estão. A Bíblia diz: na sepultura não há mais voz. Os mortos não louvam mais ao Senhor. Não existe comunicação entre os cristãos que estão com Cristo e o mundo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens, a humanidade está ordenado por Deus. É uma ordem de Deus. Morrerem uma vez só. Vindo depois disso o juízo. E nessa manhã, você não pode ficar preso a pessoas que já partiram. Você precisa viver a sua vida aqui na terra, ter lembrança delas, homenagear elas sim, mas não ficar preso, com a sua alma presa, porque senão você morre também. Porque a Bíblia diz que a sepultura não se cansa. A boca da sepultura está aberta, chamando, chamando, chamando. E você precisa viver. Ah, minha mãe morreu com 53 anos. Você imagine a minha dor. Eu era uma menina ainda. Mas Jesus me ensinou que o descanso que ele deu para minha mãe foi inclusive de me ver ficar aqui na terra sofrendo. Que a minha mãe não estava em tormento, ela estava com Cristo. Que ela não está vendo mais nada do que acontece aqui nesse mundo. A Bíblia diz que quando chegarmos lá, não haverá mais morte, não haverá mais dor. E as lembranças das coisas da terra que trazem dor serão tiradas de nós. A luz da presença de Cristo nos iluminará. Imagine que Deus cruel, que Deus mau, esse Deus, se o teu parente morresse, ficasse de lá vendo você chorar, ficasse de lá tentando te ajudar sem poder. Não é assim.
A Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo. A Bíblia diz que aquele que morre em Cristo, ele dorme no Senhor. Ele passa a viver um tempo de festa, esperando a volta da igreja. Ele está adormecido para as coisas dessa terra. Ele não sabe mais o que está acontecendo na terra. Quando ele passa dessa primeira dimensão, a memória dele das coisas da terra já é apagada. E ele passa a desfrutar de um outro planeta, do céu, da glória de Deus, de uma outra dimensão. Planeta é uma força de expressão. Da dimensão da glória de Deus. Do lugar onde os santos estão esperando pela volta da igreja. E a palavra do Senhor, se você ler o livro de Apocalipse, diz: e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais dor, nem pranto e nem tristeza, porque as antigas coisas passaram e eis que tudo se fez novo. Oh, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia. No momento em que essas pessoas cruzam o limiar entre essa vida e os céus de Deus, a vida eterna, o Senhor já enxuga dos seus olhos toda lágrima e já lhes tira a lembrança, e não haverá mais dor, nem pranto e nem tristeza, porque eles estão acolhidos em festa nos braços do Pai. É de lá que nós viemos, é para lá que voltaremos. Então nessa manhã, ouça Deus. Ouça a palavra de Deus. Eu não estou lhe falando de coisas que um comedor de arroz e feijão escreveu. Eu não estou lhe falando de coisas que um homem que não tem poder de romper a sepultura escreveu. Eu estou falando de algo que Jesus Cristo fala. Ele venceu a morte, os grilhões da morte. Ele rompeu a sepultura. Ele ficou 40 dias com os discípulos e subiu à direita do Pai. Você acredita em coisas que homens lhe falaram, que filósofos lhe falaram, que histórias, teorias humanas lhe falaram, e você não tem capacidade de crer no que Deus lhe fala através das Escrituras. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus revelada aos profetas. A Bíblia não se contradiz, não mente. Então nessa manhã, Deus está falando que se você crê em Cristo, você não vai perecer, mas terá a vida eterna. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, eles não pereceram. Somente o seu corpo voltou para a terra, mas o seu espírito está mais vivo do que nunca com Deus. Aleluia! Tem muita gente voltando para casa. Tem muitos amados voltando para casa. Tem muitos maridos voltando para casa. Tem muitas esposas voltando para casa. E os familiares ficam querendo retê-los. A gente entende. Claro que eu não queria que minha mãe tivesse voltado para casa. Ela fez falta para mim. Mas Deus curou a minha mãe definitivamente das dores e dos problemas, das aflições que ela vivia. Deus queria ela lá. E eu adoro esse Deus, porque Ele é bom. E porque Ele fez o melhor para minha mãe, fez o melhor para o meu pai, fez o melhor para minha avó Eunice, fez o melhor para o meu irmão Ezequias, de 38 anos de idade. A garantia de que eles estão melhor é porque eles dormiram no Senhor, aceitaram a Jesus Cristo como Salvador e voltaram para casa. Vou contar uma história para vocês de um livro meu.
Meu irmão descansou quando eu disse que viver com Jesus é bom. Ele se desligou de tudo e partiu. Sei que descansou. É verdade, Ju, voltou para casa. Agora não, que eu não estou fazendo velório, né? Mas quando eu fazia os cultos fúnebres das pessoas que partiram, eu cantava um hino muito lindo. Eu não quero que você fique triste, mas eu vou cantar um pedaço dele para você ver que lindo que é. Então, quem já viu cultos que eu faço aqui na Vida Prévia, aqui na Mutuária Dracenense, né, da Marli, já viu que eu, além de ministrar uma palavra, eu canto um hino. E olha que hino lindo, eu aprendi esse hino com a minha mãe quando ela ainda era viva. Diz assim: mais um irmão que descansa no paraíso do céu. Tanto lutou nessa vida, mas finalmente venceu. Em sua fisionomia, ele parece dormir. Nosso irmão não morreu, ele partiu para o porvir. Foi descansar mais um irmão fiel. Foi descansar no paraíso do céu. Todas as vezes que eu fiz cultos fúnebres aqui na nossa igreja, eu cantei esse hino. Porque não há tristeza na partida de alguém que dormiu no Senhor. A saudade. O apóstolo Paulo disse: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, desequilibrados e desesperados como o mundo, sem saber o que acontece depois que os nossos amados partem. Eu quero que vocês tenham os pés firmes no chão. É lindo, né, Deidâmia? Eu canto sempre. É lindo, tem mais estrofes. Um dia eu vou cantar inteiro para vocês. E eu quero, Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, eu quero que vocês tenham equilíbrio, igreja. Eu quero que vocês saibam que não precisam ficar desesperados como as pessoas que não conhecem Cristo, que não conhecem a salvação, que não conhecem Jesus, que não conhecem o Evangelho. Eu não quero que vocês fiquem por aí chorando, desesperados e perguntando por que Deus, por que Deus, por que Deus. Eu quero que vocês tenham equilíbrio, vocês tenham o Espírito Santo. Eu quero que vocês saibam que essa pessoa foi descansar no paraíso de Deus. A senhora cantou quando meu marido faleceu, verdade, Ângela. Eu cantei no velório do Hélio. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui e o Espírito Santo está falando que o Espírito Santo fica triste com você. Quando você insiste numa coisa que é mentira e rejeita a verdade. A verdade é o que a palavra de Deus diz. É verdade, eles voltaram para casa. Olha, gente, essa live dessa manhã é para luto mesmo. É para pessoas que estão passando por luto. Gente, eu perdi pessoas que eu amava. Eu perdi Ademir, eu perdi Robson, eu perdi Marfisa. Mas eu não estou aqui em desespero. Marfisa pegava a mototáxi quando saía do trabalho e vinha aqui tomar cafezinho da manhã na minha mesa. Era uma princesa do Senhor. Eu a amava. E ficou aqui dentro de mim todas as coisas boas que nós fizemos juntas. A doce presença do Espírito Santo. É verdade, Marli.
Verdade, Climária. Minha irmã, 52 anos, a irmã da Marli, linda. Eu vi a foto dela. Voltou para casa. Sabe, gente, nós vamos ficar aqui. Nós vamos pagar conta de água, conta de luz, nós vamos pagar aluguel, nós vamos trabalhar para comer, nós vamos lidar com o médico, nós vamos lidar com o exame, nós vamos lidar com a educação dos nossos filhos, nós vamos lidar com o mercado, nós vamos lidar com tanta coisa. Eles voltaram para casa. Eu vou contar uma história para vocês no meu livro. Vocês sabem que eu tenho uma mente tão boa que eu decoro as poesias do meu livro de 3ª série. Eu adoro poesia, eu adoro ler. Então eu decoro tudo. Essa eu não decorei não, então eu trouxe aqui escrita. É uma história linda, 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 para você entender. Há uma história acontecida em algum lugar, não muito longe daqui. Entre uma comunidade de rãs, você tá vendo que é uma história com E, né? E um pitacilgo. Você já tá vendo que é uma história só para você entender. Conta-se que um casal de rãs caiu dentro de um poço. Eles passaram por uma pequena abertura da tampa e nunca mais conseguiram sair de lá. Uma sociedade de rãs acabou sendo estabelecida naquele poço. Com o tempo, algumas crostas se apegaram ao buraco da tampa do poço, tornando o buraco menor do que já era. Tão apertado era o buraco da tampa do poço que nenhuma delas jamais havia visitado o mundo lá fora. E nenhuma outra rã jamais voltou a entrar ali. Ali elas viviam gerações após gerações, convencidas que o universo era do tamanho do seu buraco. Presta atenção na história. Havia muitas evidências científicas para fortalecer a teoria daquelas rãs. E somente o louco, privado dos sentidos e da razão, poderia afirmar o contrário àquelas rãs. Aconteceu, porém, que um pintacilgo que voava por ali, que cabia na pequena abertura daquele poço, sentiu sede, sentiu o cheiro da água, voou para dentro do poço por aquela pequena abertura que lhe cabia, e lá dentro do poço ele ficou curioso ao ver aquela comunidade de rãs. O pintacilgo então começou a perguntar sobre o modo de vida daquelas rãs. Elas então tinham na boca a resposta certa. Eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu não acredito que tem outro mundo, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Teorias. Eu acredito que eu vou reencarnar 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes. Teorias. Aquelas rãs tinham na boca a resposta para as perguntas daquele pintacilgo. E elas ficaram perplexas com aquele bicho cheio de penas e horroroso, pois aquela estranha criatura de penas colocava em questão todas as verdades já secularmente sedimentadas e comprovadas em sua sociedade. O pintacilgo ficou com muita pena delas. Como é que as rãs podiam viver presas em um poço daqueles sem ao menos ter a esperança de poder sair de lá? Claro que a ideia de sair era absurda para aqueles batráquios, pois se o seu buraco era o universo, não poderia haver um lá fora. E o pintacilgo se pôs a cantar furiosamente. Tornou a brisa suave, os campos verdes, as árvores copadas, os riachos cristalinos, borboletas, flores, nuvens, estrelas, tudo em canção, e colocou aquela sociedade de rãs em polvorosa, porque elas nunca imaginaram aquela beleza daquilo que aquele pintacilgo cantava, e elas se dividiram. Algumas acreditaram no que ele cantava e começaram a imaginar como seria lá fora, e ficaram muito alegres e até mesmo mais bonitas, e elas coacharam canções novas aprendidas com o pintacilgo, e as outras fecharam a cara, fizeram afirmações de que aquilo era mentira.
afirmações não confirmadas, não havia experiência, elas não podiam dar crédito àquilo que estava sendo cantado. O Pintacilgo, então, estava dizendo coisas sem sentido e mentiras, e elas se puseram a fazer a crítica delas àquela canção nova que o Pintacilgo cantava, dizendo que eles queriam dividir a sociedade e que ninguém deveria dar ouvidos a eles. E começaram a perguntar: a serviço de quem você está? Que classe dominante é a sua? O que você quer fazer? Será que esse canto que você está cantando é uma espécie de narcótico? Será que você quer nos enlouquecer? Será que você é um enganador? Você merece morrer. Quem sabe você não passa de uma alucinação para tentar destruir as nossas crenças. Não havia dúvida de que aquele canto daquele Pintacilgo havia curado muitos problemas, mas as rãs dominantes, elas estavam preparando secretamente uma revolução. Elas não gostavam da cura, da alegria e daquele canto com esperança que aquele Pintacilgo estava cantando e colocando na cabeça daquelas rãs. Então o grupo dominante pensou: precisamos matar o Pintacilgo. Essa esperança que ele está trazendo pode causar danos à nossa sociedade. Nós precisamos manter a nossa sociedade de rãs debaixo de total controle. E então eles pegaram alguns testemunhos falsos de rãs dominadoras e começaram a coachar para tentar destruir a canção de esperança que o Pintacilgo cantava. Muitos pensam assim. Muitos acreditam somente no que veem e no que tocam. Muitos enxergam a vida apenas por um pequeno buraco. Nascer, viver e morrer. E não querem mudar a sua história. E não querem nenhum pensamento que lhes traga esperança. Se o mensageiro aparecer como Jesus Cristo e falar para eles que existe vida eterna e que há esperança, eles logo pegam e fazem um plenário para tentar destruí-lo, para que aquela esperança cesse, porque o objetivo delas é tirar o sorriso e a esperança do coração daqueles que buscam a Cristo Jesus. Jesus foi morto, assim como esse Pintacilgo. Ele foi acusado de ser um louco, um enganador, um farsante, um alienador do povo. Afinal de contas, o que é que ele estava pregando? Uma nova religião? Uma nova doutrina? Sim, ele estava trazendo no coração do povo esperança. E o melhor de tudo, ele estava se colocando como exemplo, mostrando através da sua vida que ele é a esperança. E então pegaram o Pintacilgo, que é Jesus, e o mataram. Mas diferente desse Pintacilgo da minha história, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Ele venceu a morte, ele venceu a sepultura e ele provou que a esperança que ele veio trazer através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua verdade, não era uma mera história, é um fato real, verdadeiro. Por isso em Atos 2:24, a Bíblia diz: e Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que a morte o retivesse, que os grilhões da morte o segurassem, porque o seu poder não estava apenas em fábulas, em palavras. O seu poder é real, o seu poder é verdadeiro, o seu poder é sobrenatural. E ele fez isso para mostrar para mim e para você que não podemos ficar presos à tristeza,
Não podemos ficar presos à dor, porque os nossos amados que partiram. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no livro de Filipenses, que Jesus, no livro de Tessalonicenses, que Jesus há de trazer com ele de volta à vida todos aqueles que um dia partiram. Então, amados, essa é a minha história dessa manhã, e é nesse texto bíblico de Atos 2:24 que eu quero firmar a sua esperança. Eu quero firmar a sua fé. Não em fábulas que criadores de religiões e filósofos escreveram, mas em Cristo. Se você ler a história de Buda, é linda. Ele era um cara inteligentíssimo. E a história de Buda é que ele sai da sua casa, da sua família, para procurar a verdade. E ele passa a vida inteira procurando a verdade e morre sem ter encontrado. Se você vê a história de outros fundadores de religiões, Allan Kardec procurava a verdade e nunca encontrou. Maomé procurava a verdade, mas Jesus Cristo nunca precisou procurar a verdade. Jesus Cristo bateu no peito e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus nunca precisou sair procurando a verdade, nem fundando religiões, porque ele é a própria verdade. E se você nessa manhã aceitar a verdade que é Cristo, você está apto a sair desse poço, onde a sociedade lacrou a sua mente, lacrou o seu entendimento. Aleluia, glória a Deus, Climária. E você vai sair, aleluia, e vai ver que as coisas que a Bíblia diz, que aquilo que o Pintacilgo estava cantando, que havia fora daquele poço, era a mais pura verdade. Quando essa vida terminar, nós voltaremos para o Pai. Voltaremos para Deus. E a verdade está lá. A palavra do Senhor diz que hoje nós vivemos à sombra das coisas futuras. Que tudo que nós vemos aqui é como um reflexo, é como uma cópia de algo que já existe no mundo espiritual e que é eterno. Então, quando você olha para as coisas dessa terra, feita de madeira, feita de couro, esse tapete meu feito de pelo, esse celular meu feito de vidro, de peças de plástico, tudo isso veio, essa ideia, essa inteligência, essa sabedoria, essa ciência, veio de um Deus eterno, todo-poderoso. O nome dele é Yahvé, ele é o criador do céu e da terra. A Bíblia diz que ele dá ciência aos homens, ele dá sabedoria aos simples. Mas tudo isso já existe no lugar de onde viemos. E quando nós oramos a Deus por soluções para coisas da nossa vida que não entendemos, Deus nos dá as soluções, Deus nos dá ideias de coisas que lá no mundo espiritual já existem. Por isso, amados, quando você dobra o seu joelho para orar, para falar com Deus, você não está gerando coisas que não existem, você está puxando para a terra coisas que já existem, soluções que já existem, curas que já existem, milagres que já existem, que pertencem a você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha para mim aqui na terra o teu reino, aquilo que já é meu por direito, do lugar de onde eu vim, venha o teu reino, para mim seja feita a tua vontade, aqui na terra como já é aí no céu. E o pão nosso de cada dia, o pão que é meu, o pão que é seu, que Deus já criou, que tem o seu nome, dá-nos hoje, porque já está preparado, já está feito.
Deus já preparou para você o pão. O pão simboliza a cura, o pão simboliza um emprego, o pão simboliza a saúde, o pão simboliza a alegria, o pão simboliza algo que vai lhe alimentar aqui na terra, mas que já está feito no céu e que é seu, é nosso, é meu, tem meu nome, é seu, tem seu nome, e você precisa orar e pedir o pão nosso de cada dia. Me dá o que é meu, me dá minha saúde, me dá minha paz, me dá minha alegria, me dá meu carro, me dá minha casa, me dá meus bens, mas me dá minha salvação, me dá o entendimento, até o dia em que eu voltar para casa. Sabe o que é lindo dos judeus? O lindo dos judeus é que os judeus não falam como nós algumas coisas. Eles têm total consciência de que o que eles têm aqui na terra é para eles e não deles. Eu fui secretária do Dr. Milton Belfer durante muitos anos. Esse homem me ajudou demais. Eu era criança quando eu fui trabalhar para ele. Eu tinha em torno de 12 anos. Naquela época, criança podia trabalhar e eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 8 anos eu cuidava de criança, encerava a casa dos meus vizinhos para ganhar o pão. Mas eu tive minha carteira registrada na Belco Indústria Têxtil com 12 anos, lá no Brás. Então, eu fui trabalhar para esse casal de judeus, Dr. Milton e a dona Sara, muito criança, com 12 anos. E esse homem me ensinou muita coisa, e a dona Sara. Eles me ensinaram muita coisa. E eles eram riquíssimos, riquíssimos, riquíssimos. E uma das coisas que eu aprendi com eles é que esse carro está para mim. Essa casa está para mim. Não é esse carro é meu, essa casa é minha. Essa empresa está para mim. Enquanto eu viver, Deus preparou para mim, está para mim. Porque a casa vai ficar, o carro vai ficar, a empresa vai ficar, mas eu não vou ficar. Eu estou aqui de passagem. Então, Dr. Milton me ensinou muita coisa. Aquelas pessoas me ensinaram muita coisa. E me ensinaram que não adianta a gente ficar querendo mais do que pode administrar. Salomão, ele fala na Bíblia Sagrada, se você ler o livro de Eclesiastes, Salomão já velho, ele fala, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, a vida é vaidade. Quanto mais você tem, mais você quer. E quanto mais você tem, mais trabalho isso lhe dá. E aí Salomão diz assim, que adianta um homem ser tão rico se ele come igual a uma pessoa mais pobre? A mesma quantidade, mesmo jeito. O fato dele ser rico, Salomão diz, só lhe traz cansaço e enfado. Porque se ele tem uma casa maior, ele tem que contratar mais empregados. Se ele tem uma empresa muito grande, ele tem que contratar muitos empregados. Isso não é eu que estou falando, é a Bíblia, é Salomão em Eclesiastes. Ele diz assim, e como ele contrata muitos empregados e muitos servos, ele tem que trabalhar mais para alimentar seus empregados e seus servos e dar salário para eles. E no fim, quando ele morre, quando chega a hora dele morrer, ele percebe que ele comeu a mesma coisa, vestiu as mesmas roupas, se aquentou da mesma maneira e teve um teto sobre a sua cabeça da mesma maneira. A única diferença é que ele, mesmo tendo riquezas e muita coisa, ele teve que trabalhar igual a uma pessoa que teve menos do que ele. Porque ele já não trabalhou somente para si, ele trabalhou também para os outros. Eu não quero desmotivar você de ser rico e de ter as coisas, porque é muito bom ter as coisas. Mas não pode deixar as coisas lhe controlarem. Não é? Não pode. O que você tem não é seu. Está aí para você usufruir. Mas o dia que você partir, ou eu, vai ficar tudo aí. Então o judeu, ele diz assim, esse carro está para mim. Essa casa está para mim. Esse dinheiro está para mim. Mas um dia vão estar para outra pessoa, porque eu vou embora daqui. E não vou levar nada. Então, enquanto a vida, analise a sua vida. Eu não estou lhe desmotivando de crescer. Eu quero que você cresça.
Mas pare de chorar pelos mortos. O que eles receberam é muito mais do que você e eu estamos recebendo. A vida eterna. Jesus nos garante a vida eterna. Amém? É uma palavra de ensinamento. Você aprendeu nessa manhã com a palavra de Deus? Eu quero saber se eu estou sendo bênção para a sua vida. E eu quero que você diga, eu estou aprendendo com a palavra de Deus. Tá bom? E eu quero orar por você, que o meu alvo aqui é orar. Marli Carvalho, minha filha amada, Dona Maria, Antonella, Tayane, onde você está, Marla? Tá no Rio ainda? Eu amo essa família. Esses dias estava quase a família inteira, a Ruth, a Ivaneide, a Olívia, a Marli tá aprendendo. A Juliana disse, eu aprendi. Glória a Deus. Né? Esses dias a família da Marli Carvalho em peso estava comigo aqui na live. Oh, glória a Deus, aleluia. Cada um no canto, né? Cada um de um lado. Irmã Claudenice Camporese, minha filha amada, shalom. Estamos aprendendo. Glória a Deus. Eu estou ensinando para vocês o que a Bíblia me ensina. Não é maravilhoso aprender com Deus? Por que vocês acham que eu estou sempre sorridente, que eu passo pelas lutas, pelas tribulações e eu estou sempre bem? É porque eu tenho a Bíblia como minha base. Os meus 2 pés estão firmados na palavra de Deus. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Então, quando você tem essa convicção, Grazi linda, você não é abalado. Você não é abalada pelas coisas dessa terra. Você aprende a lidar e aprende a ser feliz até na tribulação. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus abençoe meu filho Wagner Delovo, Juliana Delovo. Que Deus abençoe a Aline Bertolo, minha filha amada. E que essa palavra sirva, sim, para que vocês, mesmo no luto e na dor, vocês se alimentem da verdade. Salmo 37, habite na terra e se alimente da verdade. A verdade é essa. A sepultura não segurou Jesus, mas segurou todos os filósofos, todos os líderes de religião, todos os santos do passado, até que Jesus se manifestasse para tirá-los de lá. Então, amados, se tem alguém que merece a sua credibilidade, não é esse pintacilgo não, mas é Jesus. Amém? E a sua palavra. E Jesus ressuscitou para um dia nos levar de volta para casa. Amém? Que Deus te abençoe. Quero que você assista mensagens do pastor Eduardo Reis no YouTube. Eu gosto demais de ouvir o Eduardo Reis lá no YouTube. Eu aprendo muito. Ele é líder de um ministério, de uma escola teológica, né? E ele tem ensinamentos maravilhosos. E o pastor da Assembleia de Deus também, que é líder de um seminário teológico, Edinaldo Carvalho. O Edinaldo Carvalho é um velho de bigode, mas ele é muito agradável e ele fala muito sobre o futuro da igreja, o arrebatamento, a volta de Jesus. Então, quando você estiver aí procurando o que assistir, assista Edinaldo Carvalho e Eduardo Reis. Você vai aprender muito com esses 2 pastores, em nome de Jesus. Amém? Seu coração será consolado por essa oração e o Espírito Santo vai lhe abraçar aí onde você está agora, em nome de Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, Ele é a verdade. Talvez você esteja seguindo pessoas como esses que eu acabei de falar, que saíram para procurar a verdade e nunca encontraram, morreram sem achar. Mas eu estou lhe convidando a cortar os atalhos e aceitar a verdade que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então entregue sua vida a Jesus nessa manhã. Ele é a verdade. Eu já fui direto para Jesus. Eu já saí das religiões e já aceitei Jesus e fui direto para a verdade. E a verdade tem me consolado, a verdade tem me alimentado, a verdade tem me curado, tem feito milagre na minha vida. A verdade trouxe para dentro de mim o Espírito Santo. E todos os dias eu estou de pé porque Ele me sustenta. E Ele vai lhe sustentar também nessa manhã. Amém? Diga assim comigo, ó. Fale. Diga assim, Senhor Jesus Cristo, o Senhor é a verdade. E nessa manhã eu te recebo como meu suficiente, total e pleno Salvador,
e Senhor. Venha morar dentro de mim, Jesus Cristo, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Perdoe todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de agora eu passo a pertencer somente a Ti, Senhor Jesus. E como o Senhor venceu a morte e os grilhões da morte, o dia que eu for embora daqui, eu já sei para onde eu vou. O Senhor virá me buscar. Obrigada, Jesus. Tire toda a dor de luto do meu coração e do coração de todas essas pessoas. E transforme agora em esperança qualquer dor, em nome de Jesus. Amém? Senhor, perdoa os nossos pecados, cada pessoa que está te recebendo nessa manhã. Abrace-as em nome de Jesus, perdoando os pecados e escrevendo o nome delas no livro da vida. Obrigada, Jesus, por ter morrido por cada um de nós e nos dado essa viva esperança. Eu creio no Filho do Deus vivo, Yahvé, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador do céu e da terra. E o nome dele é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach em hebraico. Eu creio em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, no Eterno, cujo nome em hebraico é Yahvé, o Eterno, o Todo-Poderoso. E eu me prostro aos teus pés nessa manhã e creio que essas pessoas estão sendo abraçadas e acolhidas em nome de Jesus. Tira toda dor, traga paz, em nome de Jesus. Você está com seu copo com água aí, sua garrafa d'água? Amém? Eu vou orar. Eu tenho o dom que Deus me deu de cura e de libertação. Então, quando eu oro pelas pessoas enfermas, é a vontade de Deus curá-las, elas são curadas logo. E eu vou orar agora por pessoas enfermas, seja no corpo, seja na alma, seja nas emoções. Alma e emoções é a mesma coisa, tá? Ou seja, no espírito, porque há pessoas que têm seu espírito doente. O espírito delas foi afetado por alguma atitude errada de algum antepassado. Às vezes na família tinha um assassino. Às vezes essa pessoa fez um aborto e derramou sangue inocente. Às vezes essa pessoa roubou e nunca pagou pelo... E o espírito fica afetado, porque demônios vão morar no espírito delas e passa a controlar a vida delas. Às vezes essa pessoa fez corte no corpo, deu sangue e fez sacrifícios a entidades e o espírito ficou afetado por aquelas entidades. Então Jesus cura o espírito também. É lindo isso. Quando Jesus vem, ele cura tudo. A alma, o corpo e o espírito. Ele desliga essas pessoas que estão sendo controladas por seres espirituais disfarçados de bons, de luz. Então, quando a gente ora e você bebe dessa água, a cura vem para dentro de você. E há uma cura, uma ruptura com todo ser maligno que controlava seu destino, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. É isso que eu vou fazer nessa manhã. Eu vou orar dentro dessa água. Essa água é uma água normal, tá? Não é nenhuma coisa, vou guardar. Não, é uma água normal. Mas quando eu orar e chamar a presença de Deus para dentro dessa água e você beber, a presença de Deus, a glória de Deus, aquilo que foi arrancado de Jesus na cruz, o sangue, o amor, pelas suas feridas nós fomos sarados, o suor, aquilo vem simbolicamente para dentro dessa água, é a presença dele. E quando você beber, a presença de Deus vai fazer uma revolução dentro de você e vai libertar você, vai arrancar você de todo o controle das trevas. Seja dor, seja enfermidade, seja pobreza, seja miséria, seja assassinato, seja o que for, Jesus vai lhe perdoar e vai lhe resgatar e vai vir morar dentro de você. Amém? Então eu quero orar agora na água. Coloque o suco. Isso! Ela tá falando, pastor, eu coloco o suco. Oh, glória a Deus! Isso! Coloca o suco!
A Juliana veio aqui, eu peguei um vidro de azeite que ela trouxe, eu ungi, eu consagrei o vidro de azeite para colocar no quintal, colocar na rua e colocar na salada. Consagrei o azeite. E falei, Deus, a partir de agora esse azeite simboliza o teu sangue, a tua presença. E todo mundo que come salada na minha casa, come com azeite. E Deus vai fazendo a obra. É por isso que eu tenho tantos amigos. E é por isso que as pessoas gostam de vir na minha casa. Elas gostam de estar perto de mim. Sabe? E você sabia que as pessoas que servem a deuses pagãos, a entidades, elas fazem a mesma coisa que eu faço? Só que elas consagram as entidades. E aí você vai comer num restaurante lá, você vai comprar coisa numa feira, você vai no mercado e aquilo ali é tudo consagrado às entidades. E você chega em casa, você não ora, você não consagra aquilo a Deus. Daqui a pouco começa a adoecer do estômago, daqui a pouco começa a ficar pobre, começa a perder coisa e não sabe que a presença de entidades está controlando sua casa, seu destino e sua família. A pessoa começa a beber do nada, começa a ter sonhos macabros de demônios apertando suas gargantas e não sabe que comeu coisa consagrada aos demônios. Meu filho só tem duas forças, ou a força do Pai, de Deus, o poder de Deus, ou a força de Satanás, dos demônios. Se você não está debaixo do poder de Deus, você está debaixo do quê? Não tem meio termo. Tá entendendo? Esse negócio de espírito de luz e não sei o que, isso é tudo balela. Ou é Deus ou é o cão. Então por isso que eu digo, ore quando for comer, ore quando comprar uma roupa nova, ore quando for na loja, consagre a sua casa ao Senhor, consagre a sua vida ao Senhor, pegue essa aguinha aí que você está ungindo agora, joga na frente da tua casa um pouquinho, consagra tudo ao Senhor, quebre o controle de qualquer ser que não seja o Espírito Santo na sua vida e na sua casa e na sua família, através dessa água, desse óleo, desse azeite. Amém? Não fique com medo de nada. Uma oração de 1 minuto é poderosa para quebrar um reino de gerações de demônios. Você lembra da história que eu contei do Pintacilgo? Ele foi lá e cantou uma canção e quebrou gerações e gerações de rãs que viviam naquele buraco, naquela escuridão, achando que era só aquilo que a vida tinha reservado para elas. Jesus veio e cantou uma canção 3 anos. Morreu na cruz. Mas a canção que ele cantou nos libertou do império das trevas. Oh, glória a Deus! E nos deu esperança. Jesus está vivo, aleluia, e reina, absoluto, poderoso. E a violência do seu poder agora contra o império das trevas vai te libertar, vai te curar, vai te salvar. Em nome de Jesus. Poder de Deus. Aonde eu estou agora, aonde teus filhos estão agora, em o nome de Jesus, eu chamo o teu poder sobre esse copo com água, sobre essa garrafa d'água. Venha poder de Deus, venha poder de Deus, venha poder de Deus agora para destruir toda a obra do diabo, porque foi para isso que Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Então venha poder de Deus agora sobre essa água, sobre essa pessoa, sobre essa casa, aonde a minha voz está entrando, quebra, desfaz todo o mal, toda enfermidade, todo cativeiro, toda escravidão, seja destruído agora, em nome de Jesus. Que todo ser maligno perca o controle agora. Nós tomamos o controle dessa pessoa, da vida dela, e entregamos ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ó Deus, que ao beber dessa água essa pessoa seja livre, seja curada, seja liberta agora, em nome de Jesus. Amém? Pode beber dessa água, beba dessa água. Receba a paz que Jesus tem para você. Faça a sua opção de ouvir Cristo e não ouvir fracasso de Satanás. Faça a sua opção de ouvir o que a Bíblia diz e não o que as pessoas acham. Eu não vivo de achismos. Eu vivo da palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que é assim, então é. A teoria da evolução já mudou mais de 8 vezes. Porque foi criada por homens.
mas eu prefiro acreditar em Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus criou tudo pela palavra do seu poder, e enquanto ele falava, o Espírito incubava a terra e fazia acontecer. Shalom, Elaine, shalom, Gislene Okina, shalom, Naidinha, Márcia Fu. Fale palavras de Deus na sua casa e deixe o Espírito Santo incubar e fazer acontecer o que você está falando. Ótimo dia para você. Deus te abençoe. Hoje é sexta-feira, dia de cura e libertação. Que dó que não tem culto, senão eu ia te convidar. Glória a Deus, colocou a chave do carro. Mas assim que os cultos voltarem, Rua Januário Bonito, 1259, Igreja Batista Emanuel, Pastora Zora, Pastor Itamar, Pastora Rose, Pastora Meire, Pastor Adriele, Pastor Valdeci, Pastor Osmar, Pastor Wellington, Pastor Rafael, é muito pastor e muita pastora, Pastora Marli, muito pastor e muita pastora na minha igreja, para lhe receber de braços abertos e cuidar de você. Amém? Todos os líderes de células, estaremos todos lá, esperando por você. Na nossa igreja, quem reina absoluto é Cristo. Não é pastor nem pastora, é Cristo. E é por isso que a gente se entende tão bem e anda tão abraçado um ao outro, a fim de fazer aquilo que Cristo quer que façamos. Ganhar almas para o seu reino e libertar da morte os que estão condenados ao inferno e trazê-los para o reino da gloriosa luz de Deus. Bom dia, hoje eu tô que tô, não é? Ontem eu não fiz live, hoje eu descontei. Hoje eu descontei! Ontem eu não fiz, hoje eu descontei, ó. Ótima sexta, shalom! Eu vou ali no Evolve ficar linda, ajeitar meu cabelo e vou ficar linda, né? Porque eu mereço. Né? E depois vou lá na irmã Maria Massarelli dar um beijo nela. Obrigada, Jesus, por tudo. Deus te abençoe.